Thank you, brothers and sisters. The funeral will begin for President Monson at 12 noon. Thank you. Queridos irmãos, irmãs e amigos, sejam bem-vindos ao funeral de nosso amado profeta, o presidente Thomas Spencer Monson, que faleceu serenamente em casa no dia 2 de janeiro de 2018,
aos 90 anos de idade. O falecimento desse homem extraordinário encerra um capítulo na história da Igreja, que abrange mais de 67 anos de serviço fiel, desde seu chamado como bispo. As autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares, juntamente com seus familiares, estendem seu amor e seus profundos sentimentos à família Monson. Reconhecemos a presença de Michael B. Blackham, bispo do presidente Monson, da ala Valley View 9, e de seu presidente de estaca, Paul A. Chamberlain, da estaca Salt Lake Holiday Norte, que estão sentados ao púlpito. Agradecemos àqueles que forneceram as lindas flores ou ofereceram consolo à família e reconhecemos a ajuda de todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar esses serviços. Damos boas-vindas a todos que estão no centro de conferências ou que participam por televisão, rádio ou internet. E reconhecemos as muitas expressões de compaixão e condolência recebidas. No início da reunião, a oração da família foi oferecida por Clark S. Monson, filho mais velho do presidente Monson. A música será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott, Clay Christensen e Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Olhai os lírios do campo. A oração inicial será oferecida pelo elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos por ter enviado a nós, nosso querido amigo, nosso profeta, nosso presidente da igreja, Thomas S. Monson. Nós o amamos, Pai Celestial, e agradecemos por tudo o que Ele nos ensinou, por seu grande exemplo, como temos que estender a mão ao próximo e abençoar a vida de teus filhos. Pedimos por uma bênção especial sobre sua família. Abençoe seus filhos e netos e todos aqueles que estão relacionados à família. Abençoa todos aqueles que estão participando deste serviço, em honra de nosso amigo e presidente, que tenham teu espírito com eles. Agradecemos por essa maravilhosa música que será concedida e agradecemos pelo espírito e poder que o presidente Monson expressou a cada um de nós ao colocarmos-nos sobre a condição de termos o seu Espírito sempre conosco, e oramos por essas coisas, no sagrado nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Agora teremos o prazer de ouvir a filha do presidente Monson, Ann M. Dibb. Após suas palavras, o coro cantará Ó Divino Redentor. Em seguida, ouviremos o presidente Dieter F. Uchtdorf. Após o presidente Uchtdorf, terei o privilégio de dirigir-lhes a palavra. O coro então cantará Ama o pastor, seu rebanho. É uma bênção estar diante de vocês hoje e prestar homenagem em lembrança do meu pai, o presidente Thomas Spencer Monson, 16º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, este centro de conferências está repleto de seu amor e de suas orações. Muito obrigada por sua presença e seu apoio. Nossa família, nós gostaríamos de agradecer às muitas pessoas que abençoaram nosso pai com seu serviço e cuidados. Agradecemos sinceramente ao presidente Harry B. Eyring e ao presidente Dieter F. Uchtdorf. Agradecemos a cada membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Também agradecemos às muitas outras autoridades gerais e aos líderes da igreja. Também os funcionários do escritório do presidente Monson e os outros funcionários que são maravilhosos. A equipe de segurança do meu pai, especialmente Tracy Monson e Dan Stephens, com seu profissionalismo e preocupação, prestaram um serviço excepcional. Agradecemos a equipe das enfermeiras, especialmente a irmã Alice Walker. Somos gratos pelos terapeutas, dentistas e médicos dedicados de meu pai, inclusive seu médico generalista, o Dr. Russell Maxwell. Todos vocês têm sido incríveis em seu cuidado incansável e compassivo. Quero agradecer ao meu marido,
Roger, e a nossos filhos, pelo apoio que me deram enquanto eu servia ao meu pai e o avô dos meus filhos. Querido Pai, foi uma bênção sagrada e uma honra cuidar de você da maneira que a minha dedicada mãe pediu. Sei que temos tido anjos ao nosso redor para nos suster. Finalmente, quero agradecer a vocês, membros da igreja. Seus 54 anos de oração sincera, feitas enquanto meu pai servia como apóstolo e depois como presidente da igreja, fizeram a diferença. Hoje sou imensamente grata por meu pai e pelo legado que ele deixou. Um legado de amor e de serviço. Embora ele fosse um profeta, ele sabia que não era perfeito. E de todo o coração, ele confiava humildemente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tentava ser como ele. Há cerca de um ano, ele estava trabalhando em seu escritório. Um exemplar da revista Ensign estava aberta e mostrava uma foto dele. Meu pai apontou para a foto e ele disse: "Eu conheço esse homem e ele fez o melhor que pôde." Primeiro, um legado de amor. O presidente Monson, por simplesmente fazer o melhor que pôde, deixou um legado de amor inesquecível. Ele amava o Senhor e amava as pessoas. Ele via o potencial delas e acreditava sinceramente na nossa capacidade de mudar e progredir por meio da expiação de Jesus Cristo. Ele amava seus pais, irmãos e familiares. Amava sua querida companheira eterna, sua bela, tranquila Frances, que o apoiava e motivava. Ele amava a família e a cada um de seus missionários do leste do Canadá. Ele amava especialmente os netos. E apesar de sua agenda atarefada, ele criou muitas recordações com eles. Ele tinha interesse sincero na vida de cada um deles. Pessoas absolutamente desconhecidas também sentiam o amor do presidente Monson. Certa vez, enquanto visitava um asilo, ele cumprimentou com um aperto de mão um homem que estava numa cadeira de rodas. O homem olhou para cima e disse com timidez: "Presidente Monson, você apertou a minha mão, mas eu quero um abraço." Sem hesitação, o meu pai se inclinou e abraçou o homem gentilmente. Meu pai citava com frequência o grande mandamento do Salvador: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento." Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Ele também escolheu viver esse mandamento diariamente. Segundo, um legado de serviço. Na obra Os Dois Cavalheiros de Verona, William Shakespeare escreveu sabiamente: "Aquele que não demonstra seu amor não ama." Meu pai entendia bem isso e mostrava seu amor pelas pessoas ao seguir o exemplo do Salvador. Ele andou fazendo o bem, porque Deus era com ele. Meu pai passou a vida inteira servindo aos outros. Tive o privilégio de acompanhar meu pai em muitas de suas visitas. Visitávamos com frequência um amigo de longa data, de 98 anos de idade, Elder Glenn Rudd. E certa vez, passou mais tempo do que de costume entre nossas visitas. E um dia, a secretária do meu pai atendeu uma ligação do Elder Rudd. Ele perguntou: "O presidente Monson está visitando os doentes, os aflitos e os idosos? Se ele está, eu me qualifico." Nós rapidamente fomos à casa dele. E depois da visita, o meu pai se virou com um sorriso no rosto e disse: "Anne,
Eu sinto que fizemos o bem hoje. O desejo de meu pai de servir as pessoas muitas vezes ia além de sua capacidade de fazê-lo, devido às muitas responsabilidades que tinha. Destemido, ele achou uma solução. Ele encarregava outras pessoas de prestar o serviço em seu lugar. Ele escolhia cuidadosamente as pessoas e dizia: "É esse o meu amigo Mac? Aqui é o Tom. Você gostaria de fazer uma boa ação hoje?" Traduzindo, isso significava que o presidente Monson precisava de um favor que incluía um ato de serviço. E Mac ficava muito feliz e não reclamava. Não precisamos ser o presidente da igreja para notar a necessidade de alguém e fazer uma boa ação. Meu pai agia guiado por este frequente sentimento. Isso seria uma coisa muito gentil de se fazer. E descobria que aquela era a resposta para a oração de alguém. Ao seguir os sussurros do Espírito, nossos simples atos de serviço também podem ser respostas para orações. E podemos continuar esse legado ao servirmos as pessoas. Há pouco mais de um ano, o meu pai e eu visitamos outro velho amigo, que estava com 94 anos e estava bem doente. Em alta voz, o meu pai disse: "É o meu amigo Brent Goetz?" Brent Goetz abriu seus olhos e disse com grande esforço e emoção: "Tom, você veio. Que maravilha, que maravilha." E o meu pai explicou: "Brent, não existe lugar em todo o mundo em que eu gostaria de estar agora, a não ser aqui com você. É onde o Senhor quer que eu esteja." E meu pai conversou com ele como se eles fossem jovens novamente, e como se o Brent fosse um homem animado e capaz. Depois, ele deu uma bênção do sacerdócio ao irmão Goetz. E quando saímos e andamos na calçada para chegar ao carro, o meu pai disse: "O Senhor nos deu o sacerdócio para servir e abençoar as pessoas. É uma grande bênção visitar meu amigo e fazer com que ele saiba que ninguém o esqueceu." Sinto que fizemos o bem hoje, Anne. Naquele dia, meu pai não conseguia parar de sorrir. Ele estava assobiando, ele estava feliz. E olhando para ele, eu percebi que o meu pai sabia como alcançar a verdadeira alegria. Por meio de seu serviço dedicado, ele havia aprendido que a alegria vem ao amarmos o Senhor e servirmos ao nosso próximo. Essa alegria está disponível a cada um de nós. Não há maneira melhor de honrar meu pai, o profeta, e nosso Salvador, Jesus Cristo, do que viver cada dia de modo que, no final, nós possamos verdadeiramente dizer: "Eu sinto que eu fiz o bem hoje." Eu tenho um testemunho. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira e sei que Deus vive e ama seus filhos. Muito obrigada a todos que amaram e honraram o meu pai, o presidente Thomas Spencer Monson. Espero que todos nós continuemos seguindo o profeta do Senhor. Que olhemos para Cristo, nosso perfeito Senhor e Redentor, como sendo nosso exemplo eterno. É minha oração sincera que o meu querido Pai e um dia todos nós ouçamos as seguintes palavras: "Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor." Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Tabernacle Choir. Obrigado, coro do Tabernáculo. You and your wonderful music. Sei que o presidente Monson os ama e sua linda música. And grateful for the Sinto-me honrado tribute e grato pela oportunidade de homenagear o presidente Thomas S. Monson, um profeta de Deus e meu bom amigo. at this tender time, feelings and thoughts Nesta terna ocasião de sentimentos e pensamentos profundos, express my palavras são incapazes de expressar meu amor, minha gratidão e minha dor. express our heartfelt Harriet e eu expressamos sinceras condolências e gratidão aos familiares, a todos os que o amam so tenderly. e aos que cuidaram tão bem dele. A word of gratitude goes Agradecemos em especial a Ann Monson Dibb, filha do presidente Monson. after the death of President Monson's beloved Após o wife, falecimento de Frances, a querida esposa do presidente Monson, and family greatly blessed President Monson in the winter days of his life. How much? dedicou-se amorosamente a cuidar dele. Considered him a friend long before I met him. Eu já o considerava um amigo, muito antes de conhecê-lo pessoalmente. Even if Creio que todos que o conheceram, o ouviram ou apenas o viram de longe, tinham esse mesmo sentimento. Uchtdorf and I traveled the world, people would convey Nas their viagens que a irmã Uchtdorf e eu temos feito, beloved vimos muitas demonstrações de amor, gratidão e orações por nosso amado profeta. and all the Tais expressões calorosas vieram de jovens, idosos e pessoas de todas as idades. all seasons. Truly Thomas S. Monson estava sempre pronto para ajudar, founded in knowledge, um verdadeiro gigante espiritual. vision, Possuía grande conhecimento, fé, amor, visão, testemunho, coragem e compaixão, never liderando e servindo olho a olho, always eye. nunca à He distância. had a special place in his heart for the poor and the Os needy. pobres e necessitados tinham um lugar reservado em seu coração. His steadiness, Sentiremos falta de sua voz, sua firmeza, his wit, sua confiança no Senhor, seu sorriso, his sua optimism. inteligência, seu entusiasmo, seu otimismo e suas histórias, que para mim são parábolas de um profeta moderno de It is Deus. now 24 years ago when President Monson invited Harriet and Já faz 24 anos que o presidente Monson pediu que fôssemos a seu escritório e me chamou para servir como autoridade geral da igreja. overwhelmed by Harriet e eu ficamos preocupados naquele momento, tão significativo e impactante para a nossa vida. but Contudo, President Monson's warmth, o presidente Monson demonstrou tal cordialidade, interesse, incentivo, dignidade profética made us e entusiasmo pelo trabalho at que nos sentimos calmos e em felt we were paz. in the presence of one who knew Sentimos the que estávamos na presença de alguém que conhecia o Salvador, que era seu servo Savior known by our e que era conhecido por nosso Pai Germany and Celestial. its people were especially blessed by President A Alemanha e seu povo foram muito abençoados pelo presidente Monson. Sua grande fé serviu para alargar a nossa durante a Guerra Fria. suitcases filled with clothes, Ele não só trouxe malas de roupas para os membros na Alemanha Oriental, powerful mas proferiu uma vigorosa oração apostólica em 1975, unthinkable spiritual prometendo bênçãos espirituais inimagináveis. O presidente Monson voltou lá com o então Elder Nelson, Russell M. Nelson, divine para testemunhar essas divinas bênçãos. fulfilled. Step Todas foram cumpridas, uma a uma. God had spoken, Um profeta de Deus havia falado, e Deus honraria a fé e o trabalho de seu servo. Harriet and I accompanied President Monson to a conference. Quando Harriet e eu acompanhamos o presidente Monson para uma conferência em Hamburgo, ele perguntou-nos sobre Michael Pennish, ex-presidente de Estaca e patriarca, um dos pioneiros da igreja na Alemanha. Seriously ill, O irmão Pennish and unable estava muito doente, acamado e impossibilitado de ir às reuniões. Ainda assim, to visit him. o presidente Monson quis vê-lo. President Monson had undergone foot Isso foi surgery pouco and could depois not de o be presidente Monson ter feito uma cirurgia no pé, que o fazia sentir dores ao caminhar. of a building with O irmão Pennish morava no 5º andar de um prédio sem elevador. many steep. Teríamos que subir vários lances de escadas. Monson insisted.
Mas o presidente Monson insistiu. Então fomos. A subida foi dolorosa para ele, mas o presidente Monson seguiu em frente. Encontramos o irmão acamado e o presidente Monson deu-lhe uma maravilhosa bênção do sacerdócio. Agradeceu por sua vida dedicada ao serviço e alegrou-o com seu sorriso. Sempre que recordo dessa experiência, lembro do que o apóstolo Pedro disse sobre Jesus, seu amigo e mestre. Ele disse, ele andou fazendo o bem. O mesmo pode ser dito sobre este que amamos, respeitamos e apoiamos como profeta de Deus, amigo nosso e de Deus, Thomas Spencer Monson. Foi uma experiência gratificante e espiritual servir como um dos conselheiros do presidente Monson na primeira presidência da igreja. Tivemos muitas alegrias e angústias, risos e pesares, conversas profundas e muitos momentos de inspiração profética. Recentemente, o presidente Irene e eu estávamos nos despedindo do presidente Monson após visitá-lo em casa quando ele disse, amo o Salvador Jesus Cristo e sei que Ele me ama. Que terno e vigoroso testemunho do profeta de Deus. O presidente Monson foi um verdadeiro profeta para nossos dias. Ele estava sempre pronto para servir. Ele vai continuar a ser do jeito que o conhecemos e o amamos. Seu espírito voltou ao lar com Deus, nosso Pai Celestial, que lhe deu vida. Aonde quer que eu vá neste belo mundo, uma parte desse querido amigo sempre me acompanhará. Ao nosso amado profeta, ofereço uma afetuosa despedida. Obrigado, presidente Thomas S. Monson. Deus vos guarde, até voltarmos a nos encontrar. No sagrado nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Sinto-me honrado pelo convite para falar no funeral de um poderoso profeta de Deus, o presidente Thomas S. Monson. Meu coração volta-se à sua família e a todos que lamentam sua morte. Milhões de pessoas no mundo inteiro compartilham essa sensação de perda. Ele era amado por aqueles que conheciam seus discursos inspiradores e sua liderança vibrante. O número de pessoas que o amavam devido a seus gestos pessoais de bondade só é conhecido por Deus, que o enviou para cuidar delas. Cuidar do próximo era algo frequente no ministério do presidente Monson. Quando visitava alguém necessitado, sentia, enquanto estava lá, a inspiração de visitar outra pessoa e depois outra. Não foram poucas as vezes em que essas pessoas disseram, sabia que você viria. A pessoa podia saber, o Senhor podia saber, mas o presidente Monson não sabia quando isso ocorreria. Contudo, as que sabiam que ele iria também, sabiam que Deus as amava o suficiente para enviar seu servo. Sentiam que Deus as amava por meio da bondade do presidente Monson. O amor a Deus e o amor pelos filhos de Deus permearam sua vida. Esse amor começou cedo e permaneceu com ele até o fim, em seu serviço pessoal e como líder da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Ele tratava estas palavras de Isaías como a palavra de Deus. Isaías escreveu sobre a lei do jejum, que enfatizava o cuidado com os necessitados. Porventura, não é também esta lei que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo-o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face.
e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Tendo dedicado sua vida a serviço do Senhor, o presidente Monson cuidou dos que tinham necessidades materiais e espirituais e recebeu as bênçãos prometidas. Quando recorria ao Senhor em oração, o Senhor respondia. E a Thomas Monson veio a certeza de que o Senhor estava a seu lado. O presidente Monson muitas vezes citava a promessa de que o Senhor estaria conosco em nosso serviço fiel a Ele. Em sua vida, essa promessa foi uma realidade. Doutrina e Convênios 84 e 88 era um de seus versículos favoritos. E quem vos receber, lá estarei também. Pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Por saber que essa promessa era verdadeira, o presidente Monson era otimista. Isso também o tornava corajoso. Quando tinha que fazer escolhas difíceis e importantes, ele esperava que o Senhor ouvisse sua oração e mostrasse a ele o caminho a seguir. Ao ser chamado a enfrentar situações que pareciam ser perigosas ou arriscadas, outros podiam ter medo, mas ele não temia. Acreditava que o Senhor ia adiante dele e que anjos eram colocados à sua volta para sustentá-lo. Isso provou ser verdade. Sua filha, Anne, que falou de modo tocante hoje, ficou ao seu lado por horas antes que ele falecesse. Tive a bênção de estar lá. Ao olhar o rosto dele, pensei que a promessa do Senhor estava sendo cumprida. Ele tinha sido cercado e sustentado por anjos humanos, e talvez mais do que isso. Tive a certeza de que o Senhor ressurreto, que partiu antes dele para o mundo espiritual, o esperava com os braços abertos. Senti um testemunho ardente, o qual presto agora a vocês, de que o presidente Monson conhecia o Senhor, de que ele foi purificado por meio da expiação, ao dar tudo de si a serviço do Senhor e dos filhos do Pai. Ele conheceu o Senhor, ele amou o Senhor, e disse que sabia que o Senhor o amava. O presidente Monson viveu a vida que o rei Benjamim recomendou a todos nós. Digo-vos, quisera que vos lembrasseis de conservar sempre o nome escrito em vosso coração, para que não vos encontreis à mão esquerda de Deus, mas para que ouçais e conheçais a voz pela qual sereis chamados, e também o nome pela qual Ele vos chamará. Pois como conhece um homem o Mestre, a quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração. Portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras, para que Cristo, o Senhor Deus Onipotente, possa selar-vos como seus, a fim de que sejais levados ao céu e tenhais salvação sem fim e vida eterna. Testifico a vocês que Jesus é o Cristo. Presto testemunho solene de que, por meio de sua vida sem pecado e sua expiação infinita, todos os filhos do Pai Celestial que passarem pela mortalidade serão ressuscitados. Por intermédio da ministração de anjos a Joseph Smith, o profeta da restauração, todas as chaves do sacerdócio foram restauradas. Essas chaves foram passadas de maneira ininterrupta até o presidente Monson. Elas incluem o poder de selar as famílias por toda a eternidade. O presidente Monson sabia disso e testificava disso. O poder do sacerdócio continuará na Igreja do Salvador na Terra, até que ele retorne. O presidente Monson e sua esposa foram selados por esse poder.
deixa uma bênção a toda a posteridade deles, para que tenham a certeza de que o Senhor olha por eles e que podem esperar por uma reunião familiar gloriosa e eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dear to the heart of the shepherd, dear
O último orador desta reunião será o presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando "Se a vida é penosa". A oração de encerramento será oferecida pelo elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após a oração de encerramento, aqueles que levarão o caixão virão à frente conforme convidados. Conforme listados no programa, eles são Thomas P. Monson, Corey S. Kunz, Roger A. Dibb, Alan T. Dibb, Mark S. Dibb, Jeffrey M. Dibb, James W. Steele e Paul S. Monson. Os irmãos que acompanharão o caixão são os membros do Quórum dos 12 Apóstolos, a presidência dos 70 e o bispado presidente. O sepultamento será no cemitério de Salt Lake City, onde Thomas L. Monson, filho do presidente Monson, dedicará a sepultura. Pedimos à congregação que permaneça em seus lugares até que sejam convidados a sair do prédio. Muito obrigado, mais uma vez, por estarem conosco. Presidente Nelson. Queridos familiares, irmãos, irmãs e amigos, sinto-me honrado em falar neste funeral sobre meu líder, mentor e querido amigo, o presidente Thomas S. Monson. Sinto-me tocado por esse homem que conheço e amo há mais de 50 anos. Em nome de todas as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja, proclamamos nosso amor e nossa gratidão pelo presidente Monson, a sua família, Thomas, Ann e Clark, e respectivos cônjuges, filhos e netos. Também expressamos nosso mais profundo amor e nossos sentimentos. Agradecemos imensamente pelas mensagens sinceras de Ann M. Dibb, do presidente Henry B. Aaron, do presidente Dieter F. Uchtdorf e a música belamente cantada pelo coro do Tabernáculo. O presidente Monson viveu de modo extraordinário. Nunca haverá alguém igual a ele. Já choramos e ainda vamos chorar de saudades dele. Sentiremos muito a falta dele. Mas nossa tristeza é amenizada pela expiação do Senhor Jesus Cristo. Sua taça amarga torna a nossa perda suportável. Sua expiação torna a ressurreição uma realidade. Sua expiação torna possível que as famílias estejam juntas para sempre no plano do Pai Celestial. Ficamos felizes em saber que o presidente Monson está com sua querida Frances e que um dia nós também poderemos estar com eles. Desde que o presidente Monson faleceu, as lembranças de sua vida têm sido muito bem preparadas e apresentadas pela mídia. Agradecemos à mídia. Tem sido emocionante para mim. Além disso, autoridades e amigos em todo o mundo têm enviado suas condolências e expressado profunda admiração. Isso é esperado em favor de um homem que influenciou a vida e moldou o destino de milhões de pessoas em todo o mundo. Todos somos melhores por causa dele. E a igreja é melhor por causa dele. Ele deixa um legado de crescimento. Desde que foi ordenado apóstolo em 1963, o número de membros da igreja cresceu de 2,1 milhões para quase 16 milhões. O número de missionários servindo atualmente cresceu de 5.700 para aproximadamente 70 mil. E templos, havia apenas 12 naquela época. Agora são 159, com mais a caminho. Mas, com tudo isso, o presidente Monson concentrava-se constantemente nas pessoas. Ele relembrava disso com expressões como: enviem um bilhete para aquele amigo que vocês têm negligenciado. Deem um abraço em seu filho. Digam mais, amo você. Expressem sempre sua gratidão.
E nunca permitam que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. O presidente Monson nunca buscou notoriedade em um mundo saturado de egocentrismo. Ele foi um exemplo de altruísmo. Ele personificava a declaração do Mestre que disse: "O maior dentre vós será vosso servo." Ele doou seu tempo para visitar, abençoar e amar as pessoas, como foi explicado tão bem hoje. Mesmo no final de sua vida, ele continuou a ministrar, visitando com frequência hospitais e asilos. Ao longo dos anos, tive muitas experiências especiais com o presidente Monson. Gostaria de contar apenas uma, que mostra como ele usou de persuasão, longanimidade, brandura, mansidão e amor não fingido para atingir metas extraordinárias. Em 1985, fui encarregado de cuidar da igreja na Europa, uma designação que o presidente Monson cumpriu por muitos anos. Eu era seu companheiro júnior em grande parte daquele trabalho desafiador. Por trás da então chamada cortina de ferro, o presidente Monson havia trabalhado por quase 20 anos para criar um relacionamento de confiança com os líderes do governo da República Democrática da Alemanha. Em 1988, viajamos com uma pequena delegação de nossos líderes locais da igreja para a capital, Berlim. Nesse país que havia sido fechado para o trabalho missionário por mais de 50 anos, nos sentimos inspirados a pedir permissão para que os missionários servissem lá. Também pedimos permissão para que elders dignos daquele país tivessem a oportunidade de servir ao Senhor como missionários em outros locais. A reunião crucial aconteceu em um dia cinza e triste, 28 de outubro de 1988. Nós nos reunimos com Erich Honecker, presidente do Conselho do Estado da República Democrática da Alemanha, e sua equipe. Ele começou com um longo discurso sobre os méritos do comunismo. Tudo o que nós podíamos fazer era ouvir. Depois, sob os flashes de inúmeras câmeras, o presidente Monson foi convidado a falar. Ele apresentou sua mensagem de maneira ousada, mas gentil, explicando como e por que nossos missionários seriam bons para o país. Depois do pedido do presidente Monson, todos esperamos a resposta do presidente Honecker com muita ansiedade. Jamais esquecerei a resposta do presidente Honecker. Presidente Monson, nós o conhecemos. Temos lhe observado há muitos anos. Confiamos em você. Sua solicitação com respeito aos missionários está aprovada. Quando saímos da reunião, as nuvens se separaram por um momento e o sol brilhou sobre nós. Foi como se o céu estivesse mostrando sua aprovação sobre o que acabara de acontecer. Agora que a vida mortal do presidente Monson chegou ao fim, sentimos que a bênção do Senhor a seu profeta Nefe se aplica igualmente a nosso amado líder que partiu. Bem-aventurado és tu, presidente Thomas S. Monson, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. E não o temeste, nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei e também a tua família para sempre. Proclamo solenemente que o presidente Thomas S. Monson foi um profeta de Deus. Ele ensinou como um profeta e testificou como um profeta. Ele teve a coragem de um profeta
e a bondade de um profeta. Ele recebeu revelações como um profeta e respondeu a elas como um profeta. Ele viveu como um profeta e morreu como um profeta, selando com sua vida seu testemunho de que Deus vive, que Jesus é o Cristo, que sua igreja foi restaurada na terra e que esta obra sagrada é verdadeira. Ao testemunho que ele prestou tantas vezes deste púlpito, humildemente acrescento o meu, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
our holy and beloved Father in heaven. Nosso eterno Pai Celestial, Ringing in our ears. com este hino maravilhoso que chegou aos nossos ouvidos, Of a magnificent service chegamos à conclusão celebrating a magnificent life. desse serviço We thank funerário. thee for the gift Nós Thomas agradecemos-te Spencer Monson pelo dom, to us and to the Church pelo of presente Jesus que o Christ presidente of Latter-day Monson Saints. foi para nós e para a Igreja de Jesus We Cristo will dos Santos dos cherish últimos dias. forever Nós vamos the wisdom of desfrutar his para sempre teachings and da sabedoria de seus the ensinamentos, example of his life. do exemplo de sua vida. We thank thee for these beautiful spoken expressions Agradecemos-te por essas given from the palavras heart. maravilhosas, from those who know and love him so well. dadas pelas pessoas que o conheciam Thank thee tão for bem. the transcendent music Agradecemos pela música selections transcendente chosen by President Monson himself. selecionadas pelo presidente Monson. And above all, we thank thee for the gift E acima de tudo, agradecemos-te only pelo begotten presente Son, the Lord de Jesus seu Christ, amado Filho Jesus Cristo, through whose atonement, através de resurrection, cuja expiação e ressurreição e de vida e da vida eterna. Monson is as certain as it will O be presidente glorious. Monson Now, Father, in this time of immense tem garantido. personal loss, we ask for a special blessing for President and Sister Pedimos-te Monson, por uma Sister bênção especial for pela Tom Sister Monson, and Anne, pelo Tom, pela Anne e pelo Clark e de suas famílias. in some small repayment for the gift they've given this church. E de algum modo, retribuí-los pelo presente que eles nos deram, With their father, pelo tempo que eles tiveram com seu the more pai, than half a century of service por mais he de gave in meio full século time de to serviço que ele this deu, church. de completa devoção a Bless esta them with igreja. the sweetest of memories. Nos abençoe com as melhores Surely memórias. one of the high priorities in President Monson's life was to make memories. Pelas maiores prioridades da vida do presidente Monson, que foram seus filhos. Now, as we go to lay the mortal remains of President Monson to rest, Agora, for the nesse season, momento que vamos partir e guardar os restos mortais do presidente from thee Monson, through us, pedimos-te a continuing blessing uma bênção contínua para cada viúva, fatherless child, para cada filho sem every pai, discouraged and downhearted and struggling and suffering soul, para cada alma whoever she may be and sofredora, wherever he may be. quem quer que ele seja, onde quer que ele esteja, We might, without fear, para que possamos, sem someday medo, look President Monson in the eye again em and algum surely dia olhar nos olhos do presidente Monson e then garanti-lo have a good report e ter of our having learned bom that relato de nossa lição from this aprendida aqui, magnificent man. desse homem magnífico. May we, without ever being weary, Que possamos go nós, forward sem ter doing preocupação, good. fazê-lo, ir adiante, fazendo o bem. In the Lord Jesus E Christ. oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Will the audience please rise?